queria que você abrisse suas Bíblias em Isaías 41. Versículo de número 10. Todos encontraram? Amém. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu queria agradecer ao irmão Fernando por essa oportunidade que ele me deu para contar um pouquinho da minha vida, de como eu me converti. Eu trabalhava de noite, eu não queria nem saber de Jesus. Eu falava para minha família, para o pessoal que nunca seguia uma religião, que nunca ia estar numa igreja. Daí Deus começou a trabalhar na minha vida, tirou eu do emprego, colocou eu de dia, com a minha filha me levou, acabou levando eu na igreja. Eu acabei aceitando Jesus, eu estou aqui hoje, falando desse amor que, se você tiver alguma pessoa na sua família que não aceitou Jesus ainda, é só orar, só pedir para Deus, que Deus vai salvar ele, como salvou a minha vida, também vai salvar o familiar da sua família. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do amado Filho de Jesus. Aleluia. Irmã Vânia também corre aqui para dar o seu testemunho. Para mim é um motivo de muita alegria estar novamente testemunhando o que Deus tem feito na minha vida. No final do ano de 2007, eu vim aqui nesse púlpito falando no último culto dos jovens, falando que eu estava entrando na minha faculdade. Era um dia muito feliz para mim. No decorrer do ano de 2008, em abril, eu tive que pedir a conta no meu serviço. Aí, no caso, eu não poderia mais pagar minha faculdade. E no último dia de trabalho naquela empresa, um senhor veio no balcão daquela empresa e falou assim para mim, exatamente o versículo que o irmão leu: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e te ajudo. E eu tomei aquilo para mim e sabia que Deus era comigo naquele momento, que eu não precisava me preocupar, que Deus ia me ajudar. E foi decorrendo o passar do primeiro semestre da faculdade, o segundo. Com a ajuda dos meus pais eu continuei a faculdade. Só que estava muito difícil, porque é muito caro, né, a faculdade. E eu precisava trabalhar. Eu fiquei 8 meses desempregada. E procurando serviço, mas eu não fiz várias entrevistas, não fui chamado para nada. Terminou o ano. Aí meu pai sentou comigo, falou: filha, infelizmente a gente vai ter que parar agora a sua faculdade, mas não se preocupa, porque no decorrer do ano a gente vai juntar um dinheiro e a gente vai prosseguir no próximo ano. Só que eu fiquei triste, né, naquele momento, porque é um sonho, né, para um jovem continuar a faculdade e continuar no seu sonho, né? Para mim foi tão difícil, demorei 4 anos para começar a fazer a faculdade, e no primeiro ano eu teria que estar acabando a faculdade, né? Naquele momento. Só que Deus era comigo, enquanto eu pensava que tudo ia terminar naquele momento, que talvez eu não voltaria mais a fazer a faculdade. No momento que eu falei assim, não falei, né? Mas eu pensava, olha, meu Deus, eu estava tão triste, que no dia 15 de janeiro desse ano eu estava indo fechar a minha matrícula. Sentei naquele ônibus, foi muito triste para mim. Só que Deus falou para mim: você tem um hino no seu celular, escuta ele. Eu não lembro a letra do hino agora, irmãos. De tanto, acho que eu não tenho muito jeito de falar em público, sabe? E aí ele fala assim: aleluia, aleluia, sabe? E eu comecei a dar glórias a Deus dentro daquele ônibus, com o celular ligado, alto.
até todo mundo ficava olhando para trás, as lágrimas corriam no meu rosto. Só que naquele momento Deus estava me dando um consolo, sabe? Um consolo muito grande, que eu senti uma paz de espírito na hora que aquele hino terminou. Meu celular tocou, era uma das entrevistas que eu tinha feito em novembro, isso era 15 de janeiro, e o senhor que me atendeu falou assim: olha, Vânia, sabe aquela proposta de emprego que eu falei para você em novembro? Estou ouvindo, né? Ele pegou e falou assim: então, amanhã às 10 horas você vem aqui na empresa que eu preciso falar com você. Vai acontecer e você pode ficar tranquila que você vai estar empregada a partir de 19 de janeiro. E naquele momento eu fiquei muito feliz, né? Eu estava no último quarteirão para chegar na faculdade e o celular tocou. Era uma proposta de emprego que era o que eu precisava naquele momento. Então tudo que jovens, irmãos daqui da igreja, tudo que vocês precisarem, é só falar com o seu melhor amigo, que é o Deus fiel, que trabalha para quem nele espera. É um Deus que trabalhou na minha vida, trabalhou na vida da minha família nesse tempo todo. E foi uma glória tão grande, irmãos, que eu não sei nem expressar. Porque nesse mesmo momento em que aconteciam milagres na minha vida, eu pude compartilhar o milagre que aconteceu na vida da minha irmã mais velha, que depois de casada ela conseguiu fazer a faculdade dela. Ela está fazendo a faculdade dela. A minha irmã mais nova, a Aline, que tanto que ela quis fazer o curso do Coutinho de enfermagem, e no final desse ano ela vai fazer formatura, irmãos, sabe? Vai fazer formatura. E é um motivo de muita alegria para mim. E eu estou ali, estudando, trabalhando e falando de Deus, irmãos. Isso que é mais importante. Porque as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Na hora que você começa a cantar um hino na sua mesa de trabalho, nossa, você é crente, que legal, sabe? Eu queria tanto ter essa força, essa vontade de servir a Deus, mas eu não consigo. Eu falo assim, não, é muito fácil servir um Deus fiel, que Ele trabalha, é só esperar nele, sabe? E nesse momento, assim, um versículo que eu procurei para deixar para os irmãos seria Malaquias 3:1, a parte A desse versículo. Eis que envio um meu anjo, que preparará um caminho diante de mim. Enquanto eu pensava que para um quarteirão eu estaria fechando a minha faculdade, meu telefone tocou e eu estou cursando a minha faculdade ainda, para a glória de Deus. E o anjo do Senhor estava na minha frente, consolando o meu coração e abrindo os caminhos para mim. Porque na hora que eu cheguei naquela faculdade, faltava uma assinatura, eu precisava de 4, 3 eu tinha conseguido no dia anterior, faltava uma. Essa assinatura que eu fui falar com essa mulher, ela falou assim, Vânia, o nome dela era Vânia também. Ela falou assim, Vânia, eu não aceito você fechar a faculdade, você sempre vem aqui, conversa com a gente, e você fechar a faculdade? Não, a gente vai ter que fazer vai dar um jeito. Eu ainda consegui 40% de desconto naquele momento, que eu tinha perdido a bolsa da faculdade, e Deus foi lá e ainda, além de conseguir um emprego, eu consegui um desconto, sabe? Eu dou glórias a Deus, porque Ele está na minha vida e Ele é fiel. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. É um motivo de grande alegria estar mais uma noite aqui, reunido, glorificando a presença de Deus. Quero nesta noite dizer que eu sou o homem mais feliz por estar na presença de Deus. E eu quero perguntar, quem que é o segundo aqui, que está feliz com Cristo nesta noite? Eu sou o primeiro, quem é o segundo aqui? Aleluia! Estamos aqui adorando ao Senhor, meus irmãos. É maravilhoso servir esse Deus, ver os testemunhos que são contados aqui. Isso é servir a Deus, é colocar a sua fé em prática. Nessa noite, você que está aí triste, que está aí abatido, nesta noite exercite a tua fé,
glorifique a Deus, exalte a Ele, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Quero resumir um pouco daquilo que eu tenho passado no meu testemunho. Sei que temos pouco tempo, queremos ouvir ainda a palavra, mas diz assim aqui, quero que os irmãos abram sua Bíblia em Números, capítulo 14 e versículo número 6 em diante. Aleluia, glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Nesta noite eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a manifestação do Senhor aqui. Ele está conosco aqui, meus irmãos. É maravilhoso, temos o privilégio de estar na tua casa, adorando a Ele, louvando e engrandecendo a presença dEle. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Números 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos lá dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, e não temais. Nós vamos aqui nessa palavra, meus irmãos, que me chama mais atenção, é sobre Caleb e Josué. Mas vou falar sobre Caleb. Caleb era ali, Caleb e Josué foram os únicos daqueles 12, os únicos dois que trouxeram boas novas. E eu estava ali, o Senhor falou no meu coração: quando pisarmos em algum lugar, quando formos em algum lugar, vamos trazer também coisas novas, boas novas. Nós vamos pisar naquele lugar aonde estaremos, se é no emprego, se é dentro do nosso lar, se é dentro da igreja, vamos trazer boas coisas daquele lugar. Vamos somente, meus irmãos, olhar com os olhos da fé. Vamos falar bem. Vamos ali como Caleb e Josué. Eles trouxeram boas novas. Eles não foram juntamente com aqueles 10 que poderiam influenciar a eles, que poderiam falar para eles: não, desista desse negócio, essa terra não é para nós. E ali não, eles testemunharam, falou: isso vai ser nosso sim. Eu posso contemplar que onde nós estamos pisando, nós estaremos aqui. Nesta noite, meus irmãos, aonde você pisar, aonde você colocar a planta dos teus pés, testemunha sim que o Senhor se faz presente. Testemunha sim que você vai tomar posse daquilo, porque o Senhor, Ele está conosco nesta noite. Aleluia, aleluia. Quero testemunhar aqui, meus irmãos, um pouco daquilo que eu tenho passado. O Senhor, muitos já sabem aqui que eu estarei contraindo um matrimônio. Muito tempo orei por isso, muito tempo busquei por isso, sofri muito, paguei um preço, mas tudo isso foi válido. Tudo isso posso contemplar que Deus esteve comigo. Graças a Deus que desde o dia que entrei dentro desse lugar, eu posso ser ali como Josué e Caleb, testemunhar boas coisas desse lugar. E podemos realmente, vemos aqui que o Senhor tem realmente abrido portas, tem realmente nos abençoado. Eu agradeço a Deus pelos primeiros, pelo pastor Agostinho, pela irmã Elda, que foram meus primeiros pastores, aonde eu aceitei Jesus, ali no Belinha 2. Eu agradeço a Deus pelas suas vidas, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Eu lembro muito bem que a irmã Elda sempre perguntava, acho que era para a irmã Vânia, se eu estava vindo aqui mesmo, né? Mas graças a Deus, desde o dia que eu entrei nesse lugar, que eu sentei ali naquela fileira, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu continue nesta igreja, se o Senhor quer que eu permaneça sendo crente, o Senhor há de usar uma pessoa para me levar para a mocidade. E eu lembro que naquela oportunidade eu falei: Deus, eu não quero que seja o Anderson Roger, porque eu já o conheço. Eu quero que seja outra pessoa. E eu estava naquele banco e fiquei durante 3 meses orando a Deus nesse sentido. E ali foi a Gisele, prima do Fernando, que foi até aquele lugar e falou: moço, já faz 3 meses que eu estou observando você. Você não tem faltado em nenhum culto, você tem vindo aqui. Eu queria convidar a você a participar da mocidade. Eu queria que você estivesse ali louvando com a gente. E ali
foi uma das primeiras orações que o Senhor respondeu para comigo. E eu estive aqui nesse lugar, e pela misericórdia de Deus, eu estava orando, porque eu gosto de orar. Eu gosto de aqueles grupos, montar aqueles grupos de oração. E aqui conheci 4 grandes amigos que estão aqui nesta noite. Eu posso ver que todas as orações que nós fizemos naqueles tempos são eles. Não quero aqui, meus irmãos, expressar que eles são melhores, não é isso. Quero dizer sim, que essas pessoas foram pessoas que me ajudaram no começo de minha fé. Foi ali o irmão Ita, o irmão David, o irmão Marquinhos, o irmão Jonas, que estavam ali sempre orando. A cada semana nós fazíamos oração na casa de um. E todas aquelas orações, eu creio, tudo aquilo que pedimos, Deus tem feito em nossas vidas, não somente na minha, mas também na vida deles, porque eu tenho contemplado a mão de Deus ao favor da vida deles. E temos aqui o privilégio de ter muitos companheiros dentro desses ministérios, homens que me alegram de ter a amizade deles, homens que eu alegro estar perto deles, homens que eu alegro em aprender o que eles têm falado. Isso me alegra porque eu sei que eu estou numa casa de Deus, e eu sei que eu estou num lugar sadio, abençoado, e que pessoas têm realmente vivido um testemunho fiel, assim como foi Caleb e Josué. Eles permaneceram, eles tinham uma promessa. Caleb, ele tinha promessa, foi feita uma promessa quando ele tinha 40 anos, e ele possuiu essa promessa aos 85, e aqui eu posso contemplar que também há homens igual Caleb, que estão aqui na promessa, estão chorando, mas estão aqui contemplando e batalhando na presença de Deus. Meus irmãos, para resumir, quero dizer que neste ano, até o começo desse ano de janeiro, eu não iria casar na igreja. Mas não porque eu fiz alguma coisa de errado, mas sim porque eu não tinha condições. Eu fui criado sem pai, só com a minha mãe, graças a Deus por isso. Minha mãe me deu uma educação exemplar, e não iria casar. Mas ali, conversando com o nosso irmão Heber, o Senhor colocou no meu coração: case no cartório. Eu falei, vou casar no cartório, não tem problema. Falei, mas quanto isso eu vou dedicar o meu tempo à obra de Deus. E eu falei com o irmão Heber que eu estava sentindo no coração de fazer aqui aquele pré-congresso em janeiro. E ali ele permitiu. E nós chamamos aquele pregador, unimos, oramos. E foi Deus realmente que proveu tudo aquilo. E naquela oportunidade eu estava ali e falei, já está bom, eu vou casar no mês de maio no cartório, está tranquilo. Mas ali não. Eu estava orando já fazia um ano para que a minha noiva, ela era difícil, ela não queria casar na igreja, ela tinha medo. Isso eu creio que era uma promissão maligna. Ela não conseguia, eu levei ela um dia para ver flores, e ela começou a tremer, falou que ela não ia casar na igreja, e aquilo muito me entristeceu. Mas eu digo para você, não adianta brigar, não adianta afrontar. Vai na oração, vai no joelho que o milagre vai acontecer, vai na busca que Ele vai fazer por ti, Ele pelejará por ti. Vai na oração, vai na busca que Ele peleja por ti. E 1 ano e meio eu orando, meus irmãos, e o Senhor ali, ela entrou naquele salão ali do Charmant, e ali Deus, ela conheceu ali a Lisânia. E naquele dia que eu adentrei dentro desse lugar para fazer o pré-congresso, ela veio em minha direção toda feliz, chorando. E eu falei, o que aconteceu, Raquel? Deus usou hoje a Lisânia para falar comigo, Anderson. Eu falei, o que ela disse? Ela disse para nós casar dentro da igreja. Ela disse que ela daria ali um enfeite para nós casarmos, que não era para nós pagarmos o preço desta maneira, sem não ter feito nada errado. E daquele dia em diante, meus irmãos, o Senhor começou a mover, começou a abençoar, abrir portas para mim, de uma maneira que eu não esperava. Eu fui escolhido durante 3 meses seguidos, o melhor vendedor da empresa. Eu ganhei ali, meus irmãos, no mês de fevereiro, eu ganhei a televisão. No mês de março, eu ganhei a geladeira. No mês de abril, eu ganhei a televisão. Nesse mês que se passou, eu ganhei um micro-ondas e um DVD. O que é isso, meus irmãos? É a mão de Deus estendendo ao nosso favor, aleluia. E o que é isso, meus irmãos? É orar, é buscar, é fazer, não desistir do seu sonho, não desistir quando parece que está tudo perdido, quando achamos que não tem mais solução. É aí que Deus se faz presente, é aí que Deus move as suas mãos ao nosso favor, e é aí que Deus fala, não, eu estou contigo, eu estou pelejando por ti. Não desista dos teus sonhos, meu irmão. Nessa noite o Senhor
Deus se faz presente aqui. Continua buscando Ele. Nesta manhã eu estava comentando, a maior profecia para nossas vidas, sabe qual é? É a oração. Essa é a maior profecia que você tem para a sua vida, crente que está aqui nessa noite. Ore, porque essa profecia que você tem orado para ti, ela vai acontecer. Aleluia. Também não poderia deixar de agradecer a toda a cúpula da liderança, o pastor Levi, todos os irmãos, o irmão Weber, que foi aí um enviado de Deus para com minha vida. Foi uma pessoa muito importante, que muito me ajudou. Claro, todos que estão aqui dentro desse ministério, dentro dessa igreja, eu aprendi alguma coisa eu aprendi cada detalhe com alguma pessoa que está aqui dentro. Eu não entrei aqui sabendo. Eu preciso aprender e quero continuar aprendendo. Aleluia. Por isso, meus irmãos, eu agradeço a Deus por esse ministério aonde congrego. Eu agradeço a Deus pelo lugar aonde estamos. Eu agradeço a Deus pelo banco aonde eu tenho o privilégio de sentar. Quantas vezes eu passei em frente desta igreja, porque eu moro na rua Sergipe vai fazer 20 anos, aonde o pastor Joel mora, nesta rua. Quantas vezes eu não passei em frente desta igreja e olhava e achava ela bonito, e hoje tenho o privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos, contemplando a face adorada de Deus. Aleluia. Quero agradecer por esta rica oportunidade. Tomei muito tempo, quero pedir perdão. Que Deus continue abençoando a cada irmão que está aqui nesta noite. Continua buscando, que Deus vai abençoar. Tudo com a santa paz do Senhor. Queridos, peço-lhes que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8. Eu estarei sendo breve, porque o tempo já se vai. Livro de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos ao versículo 4, que diz assim: e os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eu gostaria de repetir: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Queridos, sempre que falamos de deserto, logo nos vem à cabeça um lugar árido, um lugar de solidão, um lugar completamente coberto de areia, aonde a dificuldade de vida, os animais que existem no deserto, durante o dia, é tão forte o calor, é tão forte o sol, que eles se escondem embaixo da areia, no intuito de protegerem-se do sol. E durante a noite, o frio é tão forte que chega a até 10 graus abaixo de zero. A dificuldade de um ser humano encontra-se para viver no deserto é muito grande. Aqueles animais que vivem no deserto são pouquíssimas espécies e são adaptadas a esse ambiente. Aí eu pergunto a vocês, quando nós falamos de deserto, logo nos vem à cabeça o deserto geográfico, como por exemplo podemos dizer o deserto do Saara, o maior de todos os desertos. Mas quando falamos dentro da casa de Deus, de deserto, logo vem na cabeça do crente o tempo da provação. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual a dificuldade que você está passando neste momento, mas a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus eu faço nessa noite: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Não há comida no deserto. No deserto ninguém planta. No deserto há dificuldade de encontrar água. No deserto ninguém colhe. De onde poderá surgir pão no deserto? Mas eu tenho outra afirmação para dizer a vocês. Eu sirvo a um Deus que traz a providência no deserto. O Deus da providência do deserto está aqui nessa noite. Queridos,
Eu fui procurar na Bíblia Sagrada quem passou pelo deserto. Eu vi muitos personagens que passaram pelo deserto. Jesus, ao ser batizado, logo foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ali Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado por Satanás. Quando Satanás chegou diante de Jesus e falou assim: se és realmente Deus, transforme essas pedras em pão. Eu olhei também, eu vi Moisés. Moisés passou 40 anos da sua vida se sentindo um homem completo. Moisés foi criado em meio aos reis do Egito, em meio à monarquia ali. Ali Moisés teve acesso à melhor educação, teve acesso aos melhores manjares. Moisés teve acesso a tudo que o mundo tinha de melhor na época. Mas quando Moisés se sentiu pronto para libertar o povo de Deus do Egito, Moisés tinha consciência da sua chamada. Moisés foi levado ao deserto. O deserto para o homem é um lugar de solidão. Eu fui procurar no dicionário e falei: meu Deus, o que é o deserto? Nós conhecemos o deserto apenas geográfico, né? E no dicionário estava escrito: lugar de solidão. Uma das respostas que tinha ali, dos significados, lugar de solidão. Aí eu pensei, vou procurar no dicionário bíblico. E ali estava dizendo: lugar extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, difícil para a vida humana. E eu parei e pensei, falei: e no dicionário de Deus? Qual é o significado da palavra deserto? Eu falei: Jesus, me responde, qual o significado da palavra deserto? Eu tive algumas respostas, querido. Deserto, lugar de comunhão com Deus. Deserto, lugar de aprendizado. Deserto, lugar onde você não tem com quem falar na horizontal, mas na vertical. Aleluia! Na vertical, você e Deus. Não há interferências, querido. No deserto você é ouvido. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu estou passando por uma situação tão difícil, eu estou passando por um deserto tão grande que nem eu consigo ouvir a minha voz. Ainda que em gemidos inexprimíveis, o Senhor ouve a tua voz nessa noite, queridos. Aleluia. Moisés saiu do deserto, pastores. E hoje, quando nós estudamos a história de Moisés, um tipo de Cristo. Moisés voltou ao deserto. Ele saiu do deserto dizendo: eu não sou ninguém. Mas ele voltou ao deserto, como eu conversei com o irmão Marcos nessa tarde. Ele voltou ao deserto dizendo: o Senhor usa um ninguém. No deserto o Senhor nos quebranta. E para você ser usado, você precisa ser quebrantado. Para você ser usado, você precisa ser moldado. Todos nós queremos ser usados por Deus, mas não temos disposição para passar pelo deserto. E logo as pernas começam a fraquejar, logo se vai o ânimo. Mas o Senhor não te levou para o deserto para morrer. O Senhor te levou para o deserto para passar experiências com Ele, para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você ganhe capacidade de adaptação, para que você se fortaleça. E eu fui estudar algum outro personagem que passou pelo deserto, e me chamou a atenção a história de Agar. Abraão chegou diante de Agar no amanhecer, deu a ela um pão, colocou um odre de água nos ombros de Agar, trouxe o menino Ismael, falou assim: agora segue o teu caminho. Levou Agar até o deserto. E na Bíblia diz que Agar saiu errante pelo deserto. Eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês tentem visualizar uma mulher. Naqueles tempos usava-se todo aquele monte de roupa, como nós podemos ver no Oriente Médio, aquelas burcas e toda aquela roupa escura, pesada. Imaginem uma mulher sozinha, juntamente com um menino, um adolescente, andando pelo deserto. A Bíblia diz que ela andava errante, ela estava perdida. O sol ali aquecendo o seu corpo, logo ela desidratou-se. E a Bíblia diz que logo cessou a água do odre. E Agar começou a olhar para o seu filho, e o menino chorava. Vocês imaginam o desespero daquela criança? Mãe, eu não tenho água, mãe, eu tenho sede.
Talvez você entrou aqui como uma criança nessa noite, dizendo: Senhor, eu tenho sede. Senhor, mata minha sede, Pai, eu estou com sede. Eu preciso de pão no deserto, Senhor. Quem vai me fornecer pão nesse momento? Quem vai trazer água para matar a minha sede? E Jesus, eu faço a pergunta que Jesus fez à mulher samaritana nessa noite: ah, se tu soubesses quem eu sou, me pediria água, e eu lhe traria a água da vida, e você nunca mais teria sede. Você está no lugar certo. E eu te pergunto: você já pediu água nessa noite? Você já pediu que o Senhor matasse a sua sede nessa noite? Tem água fresca aqui, queridos. Esse é o lugar que tem alimento em abundância. Você já procurou se alimentar nessa noite? Mas eu não te condeno, porque quando estamos passando pelo deserto, nós nos esquecemos talvez até mesmo de pedir água. Aleluia. O deserto tira a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. E a Bíblia diz que o desespero de Agar foi tão grande que ela colocou o menino debaixo da árvore, pastor. E ali ela se distanciou à distância de um tiro de um arco, aproximadamente entre 100 e 150 metros. As mães que estão aqui, imaginem o vosso filho pedindo água, morrendo desidratado, com fome, e você falando: Deus, eu não tenho água. O desespero de Agar era tão grande que ela chegou, afastou essa distância de 100, 150 metros, olhou para o seu filho, e a Bíblia diz que Agar levantou a sua voz e chorou. Agar, só restou a Agar chorar. Ela olhava e dizia: Deus, o que será do meu menino? Eu imagino, a Bíblia não relata, pastor, a Bíblia não relata, obreiros, mas eu imagino o desespero daquela mãe, dizendo: Senhor, e as promessas? O que será do meu menino? Meu menino está morrendo, Jesus. Ninguém me ouve. Senhor, o Senhor está aí? Mas a Bíblia diz que o anjo do céu bradou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo do céu bradou: Agar, por que choras, Agar? O Senhor ouviu a voz do menino, Agar. O Senhor ouviu a tua voz nesta noite, jovem. O Senhor ouviu a sua voz nesta noite, mãe. Talvez você esteja dizendo: eu perdi para as drogas, e hoje o Senhor não fala comigo. Levanta, Agar. Levanta. Não acabou. Aleluia. Eu ouvi a voz do menino, Agar. Levanta-te, Agar. Oh, aleluia. Você está perguntando ao Senhor: o Senhor me trouxe a esse deserto para morrer? E hoje o Senhor abre a sua vista e diz: Agar, levanta, toma o menino. As promessas ainda são vivas na vida dele, Agar. E Agar abriu os olhos e viu um poço de água. E Agar foi e matou a sua sede ali, e matou a sede do menino, e encheu o odre de água. E o menino cresceu, e foi forte, e foi pai de uma grande nação. As suas promessas não morreram. Você não chegou ao deserto para morrer. Hoje o Senhor renova todas as promessas na sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Às vezes, queridos, os obreiros que estão aqui sabem melhor do que eu. Às vezes limitamos o poder de Deus na nossa vida. O problema é tão grande que pensamos que o nosso Deus é pequeno, parece. Ah, Senhor, é tão grande a dificuldade. Você ali só lamenta. Passei por isso, queridos. Um dia eu cheguei no meu pai, falei: pai, o que vai acontecer agora, pai? No deserto você não vê solução, não. No deserto tudo que você vê é areia. Tudo que você vê lembra a morte. Tudo que você vê é solidão. E eu falei: pai, o que vai acontecer? O que Deus vai permitir na nossa vida? Será que Deus vai fazer? Vai permitir que nós passemos fome um dia? O pai falou: Fernando, estamos no deserto, Fernando.
Mas agradeça a Deus porque temos saúde. E eu adolescente, queridos, revoltado, aquela fase que você não consegue compreender o trabalhar de Deus. E eu falei: pai, todo mundo aqui tem saúde, por que eu tenho que ter só saúde, pai? Fernando, cuidado. E naquele dia eu fui na casa de Deus. E a pergunta minha naquela tarde, falei: Senhor, o que mais que o Senhor vai permitir na minha vida? Será que eu vou passar fome agora? Será que eu não vou ter roupa para vestir? O que o Senhor vai permitir que eu passe? É tanta dificuldade, tanta tribulação. Revoltado, queridos. E ali quando eu cheguei na igreja, pastor, eu lembro que estavam vários amigos meus sentados do meu lado. E o pastor da igreja falou assim: vamos ficar em pé, fazer a leitura oficial. E ele leu São Mateus, acho que é capítulo 6. E falou: porventura os pássaros semeiam ou cegam, e eu não deixo faltar o alimento para eles, e você que é meu filho? E eu comecei a chorar, eu sentei no banco da igreja, comecei a chorar. Falei: o Senhor, eu sou pequeno, tudo que eu tenho a lhe dizer é que eu sou pequeno, Senhor. Eu não sou merecedor da tua graça, eu não sou merecedor nem mesmo de ser chamado do teu filho. Mas eu senti o conforto do Espírito Santo. Filho, tem água aqui. Hoje eu sacio a tua sede, eu mato a tua fome. Elias, o grande homem de Deus, que profetizou para o rei Acabe: não choverá, e não choveu durante 3 anos. Elias, o homem de Deus, que quando orou para o Senhor caiu fogo do céu. Elias, que quando foi usado por Deus, matou vários profetas de Baal. Elias foi levado ao deserto. E o que aconteceu com Elias no deserto? Senhor, sou só mais um, Senhor. Só sobrou eu, Senhor. Meu Deus, não sou melhor do que ninguém. Me leva, Senhor. Tira a minha vida. Aí eu pergunto a você, obreiro que está aqui nessa noite, talvez um momento de dificuldade, Senhor, e você tem dito ao Senhor: Senhor, acabou aqui o meu ministério. Talvez a minha vida espiritual, Senhor, está correndo risco. Esse é o meu fim. Mas hoje o anjo toca em você e fala: levanta. Tem pão assado na brasa, tem água fresca, coma, descansa. E o anjo olha para Elias de novo, e olha para você, amigo obreiro. Olha para você, meu irmão que me ouve nessa noite, e bate nas suas costas de novo, fala: levanta, coma, beba. Você tem uma longa caminhada pela frente. Senhor, mas é o fim? Não, não é o fim. Eu sacio a tua fome, eu sacio a tua sede, eu te dou força. Você tem uma longa caminhada pela frente. Oh, aleluia! Deserto, queridos, lugar de experiências com Deus. Deserto, lugar aonde Deus renova as promessas na sua vida. Acabou? Não é o ponto final, não. É uma vírgula. Agora está quase começando ainda, filho. Você foi testado. Meu pai um dia passando por uma provação falou: Senhor, é o fim? O Senhor falou: é um teste. Você tem muito a ser testado ainda. Você não quer tanta coisa? Você precisa ser testado. Hoje o Senhor está testando muito crente nessa noite. E sabe como que nós percebemos o crente que está sendo testado? Quando nós estamos pregando, que nós vemos que o Senhor está falando, o crente que está passando pelo deserto, ele chora. Às vezes ele não consegue nem glorificar. A voz está difícil de sair, né, querido? Mas ainda tem lágrimas. O deserto não secou a sua lágrima, não. Lágrima é vida. Quando uma criança nasce, o médico bate nela e ela demonstra a vida como? Como que o médico descobre se a criança está viva? Ela chora. Talvez você disse: Senhor, eu acho que eu estou até morto espiritual, Senhor. Como que eu entrei na tua casa hoje? Todos sentem a tua presença e eu não consigo mais sentir. É difícil, né, queridos? Quando no deserto você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando você pensa: eu estou morto espiritual, eu não ouço a voz de Deus. E hoje você olha e fala: é lágrima. Está saindo lágrima dos meus olhos. E o Senhor fala: filho, é vida.
é vida. O Senhor renova as promessas na sua vida, obreiro. O Senhor renova as promessas na sua vida, músico. O Senhor renova as promessas na sua vida, mocidade. Na sua vida, irmãs do círculo de oração. O Senhor renova as promessas na sua vida, amigos que estão aqui nessa noite, irmãos que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor. Hoje é dia de renovar. É renovação. Renovação nem sempre é tão agradável. Dói, machuca um pouco, machuca muito, queridos. Mas depois de renovado, aleluia, o Senhor não pode despejar azeite, pastor, precioso, em vaso cheio de teia de aranha, todo rachado. Ali o Senhor fala: vou ter que amassar o barro tudo de novo. Ele amassa aquele barro e faz segundo a sua vontade. Dói, tem que quebrar, tem que ser amassado. Você fala: Senhor, eu não estou aguentando. Mas depois vem o óleo do Espírito Santo, e o óleo do Espírito Santo vai entrando, e você fala: Senhor, mas aquele vaso velho, filho, não é mais vaso velho, agora é vaso novo. Eu renovei. E aquele irmão que parecia morto espiritualmente começa a transbordar. E você chega na sua casa, é todo mundo desviado, tudo blasfemador. E você começa a ser vaso ali e começa a transbordar. E todo mundo que está em volta começa a ser cheio. Sabe por quê? Vaso transborda, mas não desperdiça não. Deus não deixa desperdiçar coisa preciosa não. Vai caindo nos que estão em volta. E vai enchendo, e vai enchendo. Hoje é dia de renovo. Mas renovo por quê, Senhor? Porque tem muito a se fazer. Tem muito a se fazer. Aleluia. Queridos, eu tenho que terminar. O Senhor me deu essa mensagem e eu estava desejoso no meu coração, não posso mentir. Eu estava: Senhor, eu preciso falar, Jesus. O Senhor me dá a palavra, eu quero falar, Jesus. E o Senhor me deu essa oportunidade. Eu queria agradecer ao Deus Altíssimo, porque todas as vezes que eu subo nesse púlpito, queridos, a minha perna treme. Mas eu louvo a Deus que ainda usa menininhos de pernas bambas. É pequenininho, mas o Senhor ainda usa, queridos. E você que entrou aqui com sede, aqui ó, o Senhor tem revelações lindas para você. Tem água fresca, tem pão assado, quentinho, que vai matar a tua fome, que vai matar a tua sede. Hoje o Senhor te renova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que creem que essa palavra é de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, receba. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.